Taveira. Hoje nós estamos aqui com o senhor Valdecir Machado Taveira, que foi administrador do cemitério municipal, o cemitério São José de Cataguases, e foi alvo aí das últimas investigações da comissão da Câmara de Vereadores. Senhor Valdecir, o senhor trabalhou no cemitério de Cataguases no período, a partir de fevereiro de 2010, depois licenciou no dia 30 de 6 de 2010, não é isso? Correto. Depois o senhor retornou no dia 15 de janeiro de 2011 e ficou até o dia 2 do 4 de 2012. Eu queria, para a gente começar, que o senhor contasse para a gente como que esse problema todo iniciou, como que aconteceu os fatos que vieram a gerar esse problema todo na vida do senhor. Primeiro, uma boa tarde a todos aí, e explicando essa situação que a gente fica até um pouco envergonhado de estar vendo aí o nome da gente envolvido nessas investigações aí, e afirmações até feitas pela comissão lá na Câmara, a meu respeito, sobre coisas que vou estar explicando agora na frente, sobre esse relatório que vai ser falado, pessoas da comissão afirmando coisas que não sabem, que não quiseram investigar, porque eu dei os dados lá, mostrei onde ir, as pessoas a quem convocar lá, convidar para estar sendo ouvidas, e também casos de erros lá, nas escritas da prefeitura, dei os documentos todos, passaram por cima, não fizeram a tal fiscalização, nada desse modo foi feito. Nem pediram para poder estar vendo os documentos, já que essa comissão é de assuntos relevantes e não a CPI, uma comissão de assuntos investigantes. O senhor apontou erros? Apontei. Tem erros lá, com certeza que tem erros. Foi um dos motivos que me levaram a me colocar em situação desagradável, porque eu fiquei sabendo dos erros lá, assim, por alto, não tinha certeza, porque documento algum tinha passado da minha mão, mas como pessoa assim, entendida no assunto, nós estamos trabalhando no cemitério, vi erros lá, erros de transferência de túmulo, ou seja, um túmulo são 7 UFMs, cada UFM é 200 e poucos reais, então 200 e pouco vezes 7 dá 1.400, que é o valor de um túmulo na média, que é 200 e pouco, cada UFM, e uma transferência são 10 UFMs, ou seja, 10 vezes 200 e pouco, que daria mais de R$2.000, e tem transferências dessas ilegais lá, como apontei na Câmara dos Vereadores, está lá no processo, eu mostro para qualquer pessoa que quiser ver, eles não investigaram, nem pediram esses documentos lá na prefeitura, pediram por escrito, protocolado, alguma coisa nesse sentido, para poder estar vendo se estava, o porquê, de onde começou, o nascedouro, como diz lá, algumas pessoas dessa comissão. Então foi por aí esses fatos que geraram, e outros fatos mais de descontos que eram concedidos para lá, mas tipo assim, o meu trabalho eu fazia, era o preenchimento dos dados lá, que a minha função no cemitério era estar lá coordenando, fazendo tudo lá dentro do cemitério, mas assim, o túmulo novo e outros serviços, eu coordenando, administrando essa parte. O que era feito por mim, mas lá no cemitério nunca ficou um documento arquivado, lá não ficava, lá só tinha ficha de óbitos, documento nenhum, e uma maquinazinha de datilografar e boletos em brancos, numerados e tudo, para fazer o preenchimento para as pessoas estarem pagando seus túmulos, após comprá-los lá, mas pagando no banco ou no lotérico, os locais lá que recebiam. Então, no caso, o senhor está dizendo então, que apontou algumas coisas para ser investigadas e essas coisas não apareceram? Não, a comissão desviou todo o assunto, eu não sei por qual motivo, foram e tentaram estar julgando em cima de mim, assim, analisando, e além disso ainda convocaram para estar participando lá, fazendo parte integrante da comissão, que a comissão foram 3 vereadores só que compuseram ela. São 15 vereadores atualmente em Cataguases, nas cadeiras são 15, mas a comissão foram de 3. E eu achando que eu fui o primeiro a levar esse pedido de uma CPI lá nessa comissão. Está lá, está protocolado. Depois de mim tem uma outra pessoa lá, pediu também para estar fazendo lá algumas coisas referentes à adulteração de túmulo, lá, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas quem pediu fui eu, para poder estar analisando, achando eu que analisando esses problemas lá na prefeitura, iria que a Comissão de Assuntos Relevantes é para ver se tem relevância de estar fazendo uma CPI, se tem alguma coisa importante. Mas de nada eles fizeram, eles não quiseram saber se tinha ou não, porque não queriam fazer uma CPI. Igual a gestão passada, que foram outros 10 vereadores,
que ficava, vou fazer um plano, é tudo jogado, que de política, né, eu trabalhei no meio deles, eu sei como que é. O que o senhor acha que os vereadores não queriam fazer? Não sei explicar certo, mas eu acho que na cidade, quando fala isso, mexe em documentos, mesmo em documentos passados, vai também estar mexendo nos atuais, pode encontrar alguma irregularidade, não sei, pode, não estou falando que tenha, que encontre, não. Então não é cabível, né, a ninguém, nenhuma prefeitura deixar que faça esse tipo de coisa nela. Sim. No caso das vendas dos túmulos, o senhor intermediava a venda de túmulos? Não era bem intermediável, até eu uso a expressão intermediar, né, porque infelizmente tem palavras que são parecidas, mas não é intermediar, é indicar. Quando a gente entra lá, como eu disse, a gente é julgado lá para trabalhar. Porque eu ainda tive essa infelicidade, que quando eu fui para lá a primeira vez, não tinha quem me passasse o serviço de lá. Porque eu entrei no lugar de um coordenador que tinha sido exonerado, né, por problemas lá dentro do cemitério, e não tinha ninguém. Então eu cheguei e me julguei lá, tinha até 6 ou 7 sepultamentos no primeiro dia, eu não sabia nem como escrever aquilo, como fazer. Eu peguei e fui, mas a gente vendo lá e tudo, os coveiros lá explicando, a gente orientando, a gente ia pegando. Então não tem. A pessoa que saiu antes do senhor também saiu com problema lá. Saiu, ela teve problema, com certeza. Foi exonerada, né, que era cargo de confiança, inclusive, né, muito amigo lá do pessoal da gestão lá, do pessoal lá, né, de cima lá do alto escalão. E foi mandado embora, né? E pode os coveiros também, só chegar e perguntar lá, que tem 13 coveiros no cemitério, o porquê, todos sabem falar o motivo, né? Eu não trabalhava na época, eu não posso afirmar que lá assim, né, corretamente lá. Mas depois, pelo que eu constatei depois, eu vi que realmente teve pelo menos um erro, eu posso falar. Na época que o senhor ficou na administração, você ficou sabendo de alguma violação de túmulo? Alguém violou túmulo naquela época? Foi também um dos motivos que me levaram, né, ao problema aí que eles me falaram, Valdeci viola túmulo, violou. O problema foi o seguinte, na gestão de 2001 a 2004, de 2001 a 2004, houve sim uma violação de túmulo. Essa pessoa foi sepultada lá em 98, creio eu que foi depois então, de 2002 que mexeram nesse túmulo. Um coordenador dessa gestão pegou, retirou esse resto. Não, foi 2000 e pouco. Então, aí escuta, começou lá, mas ninguém divulgou. Os parentes iam lá procurar esse túmulo, não achavam, mandavam cemitério. Isso aí eu tenho eles, que eles são meus vizinhos. O nome do proprietário do túmulo lá da perpetuidade chama-se Efigênio Júlio, proprietário. O túmulo é de número 2980. E não 3980, igual o senhor Edmar Vilela falou no auto-inflação aí, que eu ainda vendi o túmulo, revendi o túmulo. Falou, né, coitado? Mas a gente sabe que a idade está chegando, então a gente vai, né, dar os descontos. Então esse túmulo de 2980 foi vendido, foi esvaziado, sem autorização do dono, e tem alvará, ele tem alvará, então ninguém foi uma violação, não poderia ter sido mexido sem autorização de um dos donos. E o dono, igual eu estou te falando, é esse rapaz que é meu vizinho até por sinal, que é o proprietário, e tiraram o resto do pai dele e colocaram num gavetão. Esse gavetão fica aberto, ele é um gavetão, que a gente fala gavetão, mas na realidade é um ossário. E não é clandestino, porque isso aí eu tenho, né, documentos aqui que provam, que falaram que é clandestino, mas não é. É um documento, é um gavetão que todo mundo sabe que tem lá. E nele estavam 7 ou 8 só. Ossário, é o ossário. Aí, no caso, então você está falando que por volta do ano de 2002, aí esse túmulo 2980 foi retirado sem autorização, né? Os restos mortais foram retirados sem autorização. Violado. A palavra correta é violado. Foi violado. Os restos mortais foi para esse ossário? Foi, mas na realidade não era para ir para o ossário, não. Quem mandou fazer o trabalho, o empregado fazer, mandou jogar fora os restos mortais. Jogar fora? Mandou jogar fora. Isso eu falo e tem testemunho, eu não estaria falando isso aqui, né? Certo. E a pessoa com, né, não faz, tipo assim, né, não põe maldade, que é um funcionário, o funcionário está lá para cumprir as ordens do coordenador, do administrador, independente qual seja, que ele não sabe que assunto que é, para ele estar tirando uma coisa que o proprietário mandou, ele não sabe, está fazendo, executando o que lhe é mandado. Pegou e guardou, falou assim, não, vou guardar, tem esse gavetão lá, vou colocar, guardar lá e pôr a plaquinha do número, aí colocou uma embalagem plástica, né, que é de costume lá, porque... O funcionário que conservou, guardou isso, mas ninguém sabia, o funcionário tinha até medo de falar, passados vários anos, estava lá, com medo até o pessoal achar ruim com ele depois que, né, tipo assim, falar que está lá. Mas um dia ele comentou comigo, a pessoa estava lá procurando, foi lá, não achava o túmulo, eu falei, não, mas eu tenho que descobrir, se tem, você está com o alvará, vamos procurar. Aí ele chegou até a mim e me contou esse caso,
Eu falei assim, não, nós vamos contar para o dono sim, por que não? Vamos contar e vamos resolver, já que está lá, está fácil. Ainda bem que você não jogou os restos fora, a gente põe em outro lugar, resolve o problema. Já tinha sido passado para outra pessoa? Isso? Aí não, já tinha tirado a placa, já estava outra pessoa sepultada, o túmulo já é de outra pessoa, nem se sabe qual túmulo que é mais não, só sabe mais ou menos o local, não sabe qual. Aí foi guardado lá, e esse túmulo na verdade é de Efigênio e Júlio, e não de Paulo, igual consta no depoimento aí, tem um depoimento aí de Paulo, que é irmão do Júlio. Ele não é o proprietário do túmulo, ele é uma pessoa, né, até muito boa, muito humilde, mas é uma pessoa idosa, né, o depoimento dele, se as pessoas quiserem ouvir assim, a coisa mais certa, apesar que ele não errou, ele só veio falar que tinha 15 restos mortais desse gavetão, ele não tinha, o irmão dele, que é o Efigênio Júlio, tinha visto comigo lá e sabe falar a quantidade, que é de 7 a 8, ele contou mais ou menos, só está perguntando a ele, então não ultrapassa 8. Porque esse negócio de falar 15, isso aí já também tem hora que a gente pensa que foi induzido por alguém para falar que tinha mais, que eu estava esvaziando túmulos e colocando lá. Mas jamais fiz isso. Tá, isso tudo aconteceu antes de você assumir, né? Não, esse problema foi, como é que fala? Foi em 2000 e pouco, antes de 2005. Foi na gestão anterior a 2005. 2001, 2004, 1, 2, 3, 4, até 2004. Isso. E como que o senhor fazia para esvaziar os túmulos quando eles eram vendidos? Esses túmulos que eram vendidos, porque ficou essa dúvida também. Não, isso é uma barbaridade. A pessoa que falou isso, nossa mãe, né, uma pessoa, né, que não investigou nada, que para poder falar as coisas tem que ter certeza. Porque, no meu ver, uma pessoa para estar na frente de uma comissão, a hora que ela vai afirmar uma coisa no relatório, ela tem que ter certeza do que está falando. Perguntar para ela onde que ela viu alguma pessoa, pelo menos do cemitério, que falou assim, não é um funcionário, porque lá é assim no cemitério, os funcionários todos lá sabem de tudo, é igual um salão de cabeleireiro, ele está lá, vigia tudo, e ainda tem uma outra pessoa que trabalha na redondeza ele também, que sabe dar detalhes do cemitério, o horário que chega um, o que faz, o que não faz. Aquilo lá, como se diz, né, uma casa de Maria Joana nesse sentido, está sabendo tudo. Todos. Então é só estar interrogando os funcionários lá que eles vão estar falando. Não é chamando os funcionários de Maria Joana, não, que eles são pessoas eficientes, lá são pessoas boas, trabalhadoras, mas eu digo assim, lá todo mundo sabe tudo, todo mundo é amigo, todo mundo, né? Alguns funcionários foram interrogados. Por que será que eles não falaram nada então? Olha, não poderia falar, não existe, porque para poder esvaziar um túmulo, olha bem, tem que quebrar a frente do túmulo, tem que puxar o caixão, tem que retirar os ossos, os restos mortais dos ossos, tem que estar, né, fazendo não sei o que lá, se for fundo é o caso de transferência, põe em outro túmulo aqui, deve ser o normal. Então tem que jogar caixão fora, tem que entijolar a frente do túmulo, né, para ficar de novo fechado, tem que fazer várias coisas. Um funcionário lá tem que fazer, porque eu nunca peguei a mão na massa lá, porque lá eu era coordenador lá na época, administrador, nunca fiz esse tipo de serviço, apesar de saber que é um serviço digno, né, e igual o pessoal lá sabe, o serviço dele lá é um serviço forçado e tudo, acho que ganha até muito pouco pelo que fazem, o tratamento lá. Mas do que eu tive lá na época, eu podia amenizar bastante, que eu podia fazer, todos sabem que eu fazia para eles lá, no sentido de estar sendo justo, né? A justiça do trabalho. Mas vamos supor, o senhor indicava um túmulo para alguém comprar, aí quando a pessoa comprava esse túmulo, aí quando chegava lá, tinha restos mortais de outra pessoa. Não tinha, porque não tinha túmulo usado, nunca foi vendido túmulo usado, não é assim não. Os túmulos lá vendidos lá, que estavam vendidos, é túmulos novos, não tem túmulo usado. A pessoa comprou e não chegou a usar. Você está dizendo as pessoas que foram indicadas. Que foram indicadas, eram túmulos vazios, muito bem, pergunta muito em boa hora. Eram túmulos vazios, quando os túmulos eram vazios. Nunca aconteceu de ter um túmulo cheio. Agora, se tivesse também, o proprietário poderia estar mandando, após os 4 anos respeitado, estar retirando os restos e colocando aonde quisesse, ou nesse gavetão, ou sepultando, em cova, poderia estar fazendo, né, desde que tudo dentro da lei. Mas nunca ocorreu isso, eu nunca, nem a mando do proprietário, para poder vender um túmulo, eu retirei restos mortais, mexi em restos mortais. Isso é um absurdo quem falou isso. Todos os túmulos que o senhor indicou, então, eles eram novos? Os que eu indiquei eram novos, que eram indicados lá, que nunca tinham sido usados, né? Mas túmulos antigos que nunca tinham sido usados, algumas coisas assim. Mas nunca. Isso aí, quem falou teria que estar provando isso, que mais para frente eu devo até estar processando as pessoas que estão falando isso lá no testemunho. Tá certo. No relatório também da comissão, foi apurado uma dívida de 215 mil, que o senhor está sendo responsabilizado por essa dívida até. É isso. E eu queria saber como que essa dívida gerou, como que chegou nesse valor
Olha, essa dívida foi, então, na realidade, né, falado que foram 50 túmulos. O que eles me avisaram lá. Aqui, inclusive, o relatório fala que parte da dívida eles reconheceram que não seria, não deveria ser atribuída ao senhor. E parte da dívida seria fruto de algum desconto que foi dado, parece que pelo procurador da época, né, o senhor Roosevelt. E aí eu queria que o senhor contasse, então, sobre o geral, o montante todo, como é que foi chegar nesses 215 mil. Porque, na realidade, o que eles falaram lá, o auto de infração, no caso, né, pelo motivo quando eu fui afastado, que eles me falaram, me mostraram, tem até cópia aqui, era referente a 50 túmulos, né, que tinham sido, que falaram que não teve entrada para o erário lá, para os cofres públicos. Mas isso é mentira, porque pelo menos algum deles eu tenho certeza que entrou, porque a prova disso é que esses descontos concedidos pelo procurador do município foram jogados, desses túmulos, que é de 50%, é túmulo doado, foi julgado esses nomes nesses 50 que lançam na minha dívida aí, né, lá do cemitério. Certo. Então aí já prova que tem erro. E o relatório até o relatório confirma isso, né? Confirma isso, que entendi. Esses descontos que até parece que ele poderia dar, porque ele tem um decreto que ele mostrou, eu não sei. Não vamos falar sobre esse decreto. Esse decreto ele não poderia nunca dar. Existe esse decreto, eu tenho em mãos aqui a cópia dele. Sim. Eu me aprofundei, fui na Câmara dos Vereadores, vi o decreto, fui na fiscalização, conversei com o Sidney fiscal esses dias. E falei, Sidney, esse decreto do procurador está podendo mexer com requerimento de cemitério, dar desconto, não estou entendendo. Cadê a lei, essa lei? Me mostra a lei aí toda escrita que eu estou precisando ver, Sidney. Não estou entendendo nada disso aí. Aí ele falou assim, não, tem realmente esse decreto, mas o decreto é pequeno, só está explicando que ele poderia estar resolvendo problemas, mas nunca dando desconto, porque taxa não dá desconto. É irregular, é crime dar desconto em taxas. Então, esse decreto criado lá, que também foi mostrado para os vereadores, que são, né, advogados lá, alguns da comissão, que são tão inteligentes, não procuraram aprofundar para ver esse decreto, que ele falou que ia levar depois, ele levou mesmo, mas não averigou se isso é legal ou não. Então, essa comissão, por aí, você também já viu que está muito bem formada, né? Eles estavam com muita boa vontade de investigar, acreditando em tudo que aparecia lá, tipo assim, né? E tentando, como se diz, apedrejar o Valdeci, porque, né, tipo assim, ele está para baixo, coitado, vamos arrumar um Cristo, vamos colocar, deixar ele de Cristo e vamos ver, fazer ele com ele. Bom, o fato é que houve os descontos, né? Houve, eu tenho provas aqui, até te mostro que agora está assinado, vou te mostrar, vou, né, mostrar no ar aqui também. Vou mostrar o original, olha aqui, está assinado, a assinatura é dele, mostra aí embaixo. E esse nome aí, José Carlos Família, está ali me cobrando nota de infração. Esse aí é um deles. Esse outro aqui também, ó, está protocolado como existe original. Então lá foi o documento original. Está o nome lá também, tá? Está o nome também no meu auto de infração lá, tudo cobrando. Então é tanta coisa, né? Eu tenho vários documentos, mas alguns estão em casa. Esses originais eu trouxe só porque eu estava... aqui outro aqui com desconto, mas esse não está no auto de infração não. É só para provar que tinha descontos e mais descontos. É só para estar te provando, entendeu? Tem vários outros aqui, ó. Aqui, outros aqui. Tudo desconto original, isso aí é original. Você frisa bem aí que está a assinatura e o documento original, tá? Aqui embaixo tem o carimbo, né, do Sr. Roosevelt. Isso, e a assinatura, né? Mostra aí para a pessoa. Aparentemente a assinatura é dele, né? Você pode mandar confirmar lá no cartório, né? Se não for eu que vou estar assumindo essa responsabilidade, né? Lógico que foi na minha presença. Esse aí é o documento, vem embaixo a data aí para mim, por favor. A data aqui está 4/2. Então foi quando eu protocolei o pedido lá da abertura da comissão lá de assuntos relevantes para apurar, para poder ter a CPI, que eles fizeram lá, enrolaram a torta direita, fizeram vista grossa lá o pessoal da comissão e não levaram para esse lado, poder estar me ajudando nas investigações. Certo. Mas então desses 215 mil aí... tá, vamos voltar a essa parte para explicar. Tirando os descontos, o que sobraria disso então? Olha bem, deixa eu te falar, desses 215 mil, não foi 215 mil que está faltando na prefeitura não.
o valor lá que eles falaram lá era aqueles 50 túmulos lá, que multiplicado 50 vezes 1.400, 1.500 da época de 2011 que era o túmulo, dá aproximadamente 72 mil, não é mais não, que eles falam que deixou de entrar lá. Aí desses 72 mil, eles dobraram, porque falaram que a multa 100% vai para 140, isso aí eles criaram, né? Lei lá que cria lá, mas não é que deixou de entrar o dinheiro não. Mais honorário advocatício lá que tem algumas coisas mais que foi para 215. Mas na realidade que eles falam que deixou de entrar é 72 mil. Mas eu tenho como provar, né? Aqui igual tem títulos pagos aqui, que assim, em mãos aqui, que entrou, pelo menos esse, que está incluso ali. Fora os descontos que não entraram, mas aí também, né, não podiam estar julgando em cima de mim. E o restante, eu tenho também, que são os boletos, eu tenho os comprovantes como entraram e pagaram. Foi mandado, eu tenho as cópias, tem tudo aqui como provar como desses 50 túmulos entraram sim para o erário. Né? Pelo menos os que eu mandei para lá foram coisas certas, né, que eu via e vi que estava certo. Agora, se modificaram lá na Secretaria lá da Fazenda, lá onde mexem com isso, depois que chega lá, aí eu não posso dizer por quê. Eu só tenho como provar então que esse dinheiro foi para a Prefeitura. As pessoas e os boletos que eu mandei para lá, na lógica, eu não posso falar assim que entrou. Eu mandei os boletos porque eu não tinha computador e não tinha, a minha função não era essa de estar examinando se estava as entradas, então deferindo ou indeferindo. Lá em cima eu só fazia a vistoria do túmulo para ver e pegava os documentos da pessoa e mandava lá, porque lá na prefeitura, na secretaria lá, que tinha o sistema lá, né, o computador informatizado que acusava o nosso número e olhava se deu entrada ou não, e lá que dava baixa, né, quando entrava ou não. E esse dinheiro caía na conta lá do cemitério. Da prefeitura, não, o cemitério. Não, essa conta, aí igual eu estou te falando, nem sempre não tinha acesso a nada. Apesar de eu já ter trabalhado no controle interno, né, assim, ajudando, orientando lá, não foi assim, como é que fala? De função não, mas no desvio. Eu trabalhei alguns dias e a gente sabia lá, nunca foi usado, mas o dinheiro tinha que estar caindo em outras contas, né? Agora, também tem o sistema lá que eles falam que é sistema de ADI, eu esqueci agora até o nome do sistema, que estava dando problema, igual tem pessoas que eles cobram o IPTU 2 vezes, mandam na casa da pessoa cobrar falando que não entrou o dinheiro. Isso aí é só poder ver que entra. Então o sistema pode estar falho nessa parte, mas depois tem como estar apurando, né? Não sei se eles fizeram isso, porque na realidade esse auto de infração foi feito todo errado. Eles não fizeram um processo administrativo, não foi feito. Foi feito um processo tributário, que é totalmente diferente. Pega-se lá o que acha que é depois e vai julgando para o primeiro que aparecer. O administrativo não, está lá, a pessoa tem que mostrar. E repetindo, a minha função não era emitir alvará, não era estar fazendo nada ali. A minha função no cemitério era só olhar aquilo lá. Eu não tinha acesso a esses boletos. Esses boletos pagos, quitados, uma vez que a pessoa levasse lá em cima, lá que deixava comigo lá, eu mandava fazer, ela vinha para a Secretaria de Fazenda, ficava arquivada ali. Nunca mais eu tinha acesso. Sempre era pago no banco. Era sempre bancos, loterias. A pessoa nunca chega com dinheiro para poder pagar na hora lá. Bancos e loterias. Então, os pagamentos efetuados em agências. Agora, voltando lá ao que eu estava te falando, não perco fita meada aqui. Eu não tinha acesso a documentos antigos. Não tem. Quem tem acesso a documentos antigos, onde fica o arquivo, é na Secretaria da Fazenda. Toda a vida foi. Como que eles falaram que foi adulterado, esses documentos, você nunca teve lá em cima, nunca teve acesso a nenhum dos coordenadores nem administradores. Então, por aí também se vê coisas que tem problemas, né, vícios, tem que estar detectando. É o que eu pedi à Câmara para fazer na comissão, de estar me ajudando, orientando, analisando, e eles nada, nem pediram, nem por convite para poder estar entregando esses documentos. Quando foi feito, na época, quando foi feito o processo tributário, o pessoal não averigou isso também? Não, no tributário não. Eu tenho até aqui, eu estou com as leis em mãos aqui, falando o que significa, qual o procedimento que teria que ter sido feito, entendeu? Do tributário. Foi tudo legal. Ó, eu vou ler aqui o que foi feito lá para vocês sentirem que foi tudo mesmo julgado, tudo sem ter sido verificado. O auto de infração de número 203, que segue anexo, bem como o relatório fiscal acostado, não demonstra o procedimento administrativo. Apenas afirma que houve apropriação e fraude, não trouxe documentos, lançamentos na conformidade do artigo 142 do Código Tributário Nacional. É o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente.
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Vale dizer, o lançamento configura-se em uma declaração da obrigação tributária e pela constituição do crédito tributário, os quais, caso incorretos, podem ser rebatidos através de impugnações e recursos. Artigos 145 e 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Entendeu? Então aqui está falando aqui tudo aqui que foi a ilegalidade disso aí. Ó. Não há menção ao processo administrativo que apurou-se a dívida ativa executada. Né? Isso é o recurso que o senhor entrou, no caso. Esse aqui é um novo processo que eu estou contra eles, está falando, né, explicando, pedindo para poder estar vendo isso e retirando já também de imediato esse desconto, igual foi apurado na Câmara, e vendo, fazendo uma análise geral, né, do meu caso. E aqui, né, eu estou provando, né, por esse documento aqui para o X mais B, que eu não tive nada a ver com os problemas lá, e eles jogaram sem estar analisando, sem me dando a oportunidade de defesa assim, administrativamente. Agora, eles me deram sim um direito a falar tributariamente lá, expor, mostrar, mas tudo tributariamente assim, falava, eu mostrava onde estava o erro, veio lá, não sei o que, eles rebatiam, porque era de interesse deles, da administração, estarem deixando o negócio ali, parar e cair sobre a minha pessoa, porque era ano político e outras coisas mais que geravam esses fatos, para não ficar ruim para a administração, né, da época. Senhor Valdeci, em algum momento o senhor teve foragido da justiça? Em que pé que está essa... Essa pergunta me faz até rir agora, mas eu tenho quase desmaiado de surpresa. Eu não entendi nada dessa pessoa falando isso de mim. Porque eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa, né, pública, que todo mundo me conhece meus familiares, nunca tive assim, envolvido em coisas erradas, que tivesse que estar foragido, alguma coisa assim. Tudo que eu faço, eu respondo pelos meus atos. Então, né, foi tipo assim, né, uma coisa, eu não dá nem para explicar, né, mas eu tenho que rir, que coisas assim são dignas de pena para mim, no meu ver, porque não podia nunca esperar um negócio desse. Mas parece que não foi a comissão que falou isso, então, né, deixa para lá, vamos bola para frente. Ah, tá. Então o senhor nunca teve foragido? Não, por que estaria? Não tem polícia foragido. Eu sou cataguasense nato. E outra coisa, depois que for provada essa inocência minha lá e tudo que vai ser, com certeza, ainda vou mexer com política, porque eu adoro política, eu sou um político honesto, vocês verão no futuro, entendeu? A cidade ainda vai ainda, e essa casa lá, a Câmara dos Vereadores, não sei se vai ser essa gestão, não sei se vai, né, ter um processo, né, não sei se vai ter, porque não tem até agora. Se tiver, não sei, eles vão ter que me pedir muita desculpa mesmo, para poder estar vendo o erro que eles cometeram, né, a injustiça que cometeram com a minha pessoa, né, falando ou deixando alguém falar e fazendo investigações, né, como se diz, né, pela metade, não investigando nada, só o que a eles convinham, né. Então é isso, né. Então, para a gente finalizar aqui, então, o que o senhor achou da comissão, então, da Câmara? O senhor acha, então, que faltou alguma coisa? Faltou tudo. A Câmara ela não investigou nada, apesar, igual eu te falei, essa comissão de assuntos relevantes não era uma comissão investigatória, mas assim, em termos, mas era no sentido de, assim, as minúcias, né? Ela está convidando as pessoas, mas tendo boa vontade de olhar os documentos por mim mostrados, né? E convocar as pessoas que eu indiquei, que tem as provas dos documentos pagos, desses fundos que estão na infração aí, que falaram aqui, né, que eu fiz parte. E, entendeu? Então, coisas assim que, né, até me esqueci de outras coisas, agora foram tantas barbaridades, e eu deixei, que eu estou falando isso hoje, eu nem ia falar, não, porque eu não queria estar comentando isso, nada, eu queria deixar esse assunto, né, para, tipo assim, abaixar a poeira e tudo. Mas é que eu não aguento ver a justiça, eu fiquei remoendo, nem estava dormindo direito, por causa disso, foi onde eu resolvi fazer isso. Agora, para finalizar, só queria falar a todos, né, que na minha gestão que eu estive, né, lá no cemitério, se alguém se sentiu prejudicado, tiver algum documento falando que, né, eu não dei o alvará lá para eles, não fiz a documentação exata lá enviando para eles lá, para me procurar, porque não existe isso não. Todos que estiveram alvarás, pedidos, que passaram minha mão, os alvarás que eu entreguei, que eu fiz o pedido, foram assinados pelo prefeito e pelo secretário da época. Todos são legais, independente se teve algum erro de alguém por trás lá, alguma coisa. Então, de modo que todos podem ficar garantidos que os documentos que estão em suas mãos, né, são documentos verídicos, assinados por eles lá, né, constatado, né, a veracidade, sem preocupação nenhuma, e eu me responsabilizo. Eu estou até pensando em morar fora agora da cidade,
mas meus familiares são daqui, não é difícil me localizar, tá me ligando, qualquer dúvida pode chegar até a mim e me perguntar. Eu sou uma pessoa do bem, não sou uma pessoa agressiva, como todos me conhecem, pelo contrário, sempre tentei ajudar os outros, né? E no mais, né, eu queria agradecer a todos aí, tá? Foi um desabafo para mim estar falando isso, e que vocês procurem investigar, apertar os vereadores para poder estar fazendo um trabalho correto. E falando nisso... Só uma coisa, qual o principal erro que você ouviu nisso tudo, então, que te prejudicou mais, no caso? Olha, o erro... Isso atrapalhou minha vida, né? Não chamar as pessoas, talvez? Não, se você fala na comissão, não chamaram para poder ver, tá lá, eu tenho aqui o protocolado. Faltou gente, então, para ser ouvida? Faltaram várias, as pessoas certas que eram para ser chamadas, faltaram, que não convinham ser chamadas, né? Pelo que eu constatei aqui. Agora... Tem muita, tem tipo assim, tem documentos, eu estou até me esquecendo aqui agora. Vamos finalizar essa parte, porque eu acho que eu já esclareci, né, a parte que não cabia a mim, esses negócios, essa dívida, esse negócio de túmulo, né? E igual eu expliquei o negócio da dívida lá, o valor era esse, o máximo que eles poderiam estar alegando lá, de 72 mil, não esse valor absurdo que eu estava falando, se é que teve mesmo, deixou de entrar para o erário. E agradecer a todos, né, que estão, né, vão estar vendo aí esse vídeo aí, e pedindo desculpa alguma coisa, se fui, né, falei demais também, tudo, mas igual eu falei, qualquer dúvida, a gente pode me parar na rua, eu não fico triste não, eu gosto de explicar, está esclarecendo, eu quero andar de cabeça erguida, porque nessa cidade aqui eu fui nascido e criado, e é onde que, né, meus filhos são daqui e tudo, eu pretendo estar aqui, o fim da minha vida vai ser aqui. Tá? Sr. Valdeci, então eu agradeço ter concedido essa entrevista exclusiva aí para o site Mídia Mineira. E qualquer coisa que o senhor quiser ainda falar, se for faltando ainda, o senhor pode contar com a gente. Tá, eu só tenho que te agradecer, deixar esse espaço para mim aí, de estar, né, procurando, né, você aí, você está me ouvindo aí, né, e esclarecendo esses fatos aí para a população. Tá? Tá certo, muito obrigado. Nada, obrigado a você.